Estamos aqui no Centro Cultural de Belém com o Elísio Morriel, que eu já conheço de há longos anos, com algumas experiências na área do património que acabaram por não se concretizar, mas que para mim foram muito significativas, que tiveram a ver, não se calhar não te lembras, com um projeto para o convento de Mafra, que acabou por não acontecer, da minha responsabilidade e não da tua, diga-se de passagem. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, para isto é uma conversa descontraída, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer tem a ver com esta paisagem inacreditável entre um património construído dos anos 50 e um património construído secular. Como é que tu te vês aqui neste espaço, que é um espaço de cultura ainda por cima? É óbvio que é um privilégio ter esta paisagem quando trabalho. E tenho tido muita sorte, porque vários cargos por onde passei, desde o Terreiro de Paço, numa 7ª janela, da Alda Nascente até o Palácio da Ajuda, e agora aqui tive sempre vistas deslumbrantes. Brilhantes oportunidades. Aqui é um privilégio porque é o exemplo maior, digamos assim, de uma feliz conjugação de arquiteturas de diversos séculos, desde o Mosteiro dos Jerónimos, do princípio do século XVI, a este prolongamento do mosteiro, onde está o Museu de Arqueologia, que já é século XIX, é o chamado neo-manuelino, até aqui em frente, ao lado, o Planetário e o Museu da Marinha, que são dos anos 60, do mestre Frederico Jorge, até este monumento, que já está classificado de interesse público, que é o Centro Cultural de Belém. Curiosamente, eu lembro-me, e lembras-te muito bem, da procissão de contestação. Verdade. No final dos anos 80, quando se fez o Centro Cultural de Belém. E porque era uma aberração, porque não fazia sentido, porque era uma megalomania, etc. Eu tive a sorte, porque em 88 era técnico já no património, de colaborar no caderno de encargos do concurso de arquitetura que deu origem ao Centro Cultural de Belém. E toda a parte de história, memória descritiva do lugar, do sítio, foi feita por mim nessa altura. E acompanhei o concurso de perto. Era técnico, pronto, isto, quem me dera, foi em 88 o concurso. A construção só terminou em 92, com a presidência da Comunidade Europeia. Mas quando vi os primeiros 6 selecionados, foi fácil perceber que ia ganhar o Vittorio Gregotti, e vi o desenho. E nunca tive dúvidas naquela altura. Falava um bocado sozinho quando dizia não, isto é um projeto fantástico, isto vai ser um sucesso, isto vai ter futuro, mas Portugal é sempre um bocadinho assim. A gente só reconhece o valor depois, porque à partida somos sempre muito conservadores em relação à inovação, à mudança, etc. E pese o que pese, o tempo que foi, o primeiro-ministro que havia, a obra do regime, o primeiro-ministro que havia, mas pronto, fez esta a obra do regime que foi, mas talvez seja o equipamento público da história da democracia mais valioso do meu ponto de vista da arquitetura. A sério? Eu penso que este centro cultural é muito bem concebido e muito bem feito. Estás a dar uma bofetada de luva branca a mim e a dar um elogio ao Heitor. Tivemos essa conversa a caminho. É? Não, é subjetivo esta apreciação. Claro. Houve edifícios muito bonitos também, a Casa da Música, enfim, na sua escala, mas como grande edifício público, penso que este é fantástico, porque é um projeto que já é mediterrâneo e tem que ver com a nossa cultura, tem que ver com a nossa civilização. Isso é verdade. Depois, o Vittorio Gregotti, que tem agora uma grande exposição aqui na garagem sul da Antologia, é um homem de uma coerência extrema em todo o percurso, desde o princípio dos anos 50, quando ele começa a trabalhar, e é muito bonito ver a exposição e ver que este Centro Cultural de Belém, para ele, que está vivo e com 92 anos
e bem de saúde, felizmente, e muito contente por ver finalmente o projeto acabado, em vias de ser acabado. Faz no Centro Cultural de Belém um bocadinho a síntese de toda a obra dele, e para ele é uma obra importante. Há uma entrevista dele que eu li quando vim para cá trabalhar, me informei no Centro Cultural de Belém e tudo. Li uma entrevista dele em 92 à Ana Sousa Dias, na Pública, que era uma revista suplemento do Público, em que ele dizia que queria fazer uma cidade aberta. Daí que eu tenha adotado a ideia de CCB Cidade Aberta como cartão de visita. Porque é ortogonal, é Pombalina, tem uma avenida principal aqui por baixo, e depois as laterais, e tudo se arruma, parece labiríntico ao princípio, mas depois é tudo muito racional, muito fácil, muito arrumado. São cubos compostos, a geometria é muito simples, mas ao mesmo tempo é na simplicidade que está o lado sofisticado. E depois tem os interiores, desenhados pelo saudoso mestre e pai do design em Portugal, Daciano da Costa, e com peças magníficas, como é o grande auditório, são salas aqui dos congressos, etc. E, portanto, eu acho que é um momento feliz e é um grande privilégio estar aqui. E como é que vieste cá parar, já agora? Tu, de qualquer forma, és um homem do património, não é? Portanto, é o teu percurso. Sim. A minha base técnica, digamos assim, sendo historiador, é a história da arquitetura, e foi sempre a minha carreira com 25, 24 anos a seguir à tropa. Começou sempre nesse setor e fiz sempre serviço público, em exclusividade. Agora, tive, e pronto, sou do património, mas leio livros, gosto de ir ao teatro, ver cinema, já toquei vagamente contrabaixo, no jazz, gosto de música clássica, sou melómano. Enfim, tive a experiência de Lisboa 94, em que conjuguei toda a programação dos equipamentos culturais da Câmara, onde eu trabalhava nessa altura, com o João Soares, e, portanto, é uma área que não me é estranha, em termos de core business, digamos assim. Mas não foi isso que me fez a razão porque eu vim para cá. Foi uma complicação política que se colocou quando entrou em funções este governo, e o João Soares era Ministro da Cultura, e havia uma ideia aqui para o CCB e uma gestão que estava a afastar o CCB da sua vocação inicial. Estava-se a querer montar aqui uma espécie de holding com todos os museus e monumentos à semelhança societária do que existe em Sintra. E, portanto, era uma ideia de criar uma sociedade anónima que gerisse, a partir do Centro Cultural de Belém, todos os equipamentos culturais de Belém, na ideia do distrito cultural, numa falsa ideia, do ponto de vista da gestão integrada, que não faz sentido, altamente lucrativa, com certeza, mas que não fazia sentido com as políticas de cidade e com as políticas culturais. Basta dizer que a receita dos Jerónimos, que é o ouro de Midas do património cultural, é que permite que o património, que a Direção-Geral consiga fazer obras em Freixo Espada à Cinta, em Moncorvo, etc. Há um princípio de subsidiariedade. Portanto, eu assim também tinha uma empresa de sucesso. Como em Sintra, com o Palácio da Pena e da Vila, também tem receitas muito simpáticas, e que a luz é muito, pronto. Mas não quero entrar por aí, isso é passado. Mas era o João Soares quis resolver rapidamente essa questão. Resolveu da maneira como resolveu, um bocado no seu estilo truculento e rápido. E pragmático. E depois faltava aquela coisa, era necessário o casting, quem é que vai para lá? Eu não fui a primeira escolha, portanto, só que as duas primeiras perguntas ou convites que ele fez foram liminarmente recusados, por razões diversas, mas o segundo que eu posso dizer, que foi o meu amigo António Megafeira, disse ao João Soares: olha, eu não tenho saúde para aquilo está de pantanas, e o António sabia o estado em que estava isto, porque se estava aqui a ir aos fundos e investir fora do core business da casa, e havia um problema
financeiro complicado que se pensava ser ressarcido na fórmula mirífica que estava a ser planeada, mas que não ia seguir em frente. E daí, por dica, disse, olha, o Elísio costuma ser um tipo bom para desencravar essas coisas. Eu tenho fama, quer dizer, nunca me deram. Eu já dirigi vários organismos, fui 17 anos de dirigente, mas nunca me veio parar nada em boas condições para as mãos. Ou seja, vamos lá ver. A verdade é que a subvenção estatal anual que o Estado nos dá é de 7 milhões de euros e já tinha sido 10 e 11. Portanto, era troiquiana. O funcionamento da casa, entre salários, eletricidade, limpeza, segurança, etc., anda à volta de 8,4. Portanto, é necessário ter receita que cubra essa diferença. Quando era 10 e 11, podia estar aqui, era uma boa sinecura para intelectuais em fim de carreira. Portanto, não era propriamente fácil a tarefa e havia aqui um passivo de fornecedores, etc., que era necessário resolver rapidamente. E, portanto, foi nesse quadro. Eu, ao princípio, não queria, o João Soares pode testemunhar isso, por razões de ordem pessoal, doença em casa, etc., não minha, mas que eu não estava, enfim, disse ao João, eu já dei pela pátria muito, não me obrigues, mas tem que ser aquelas coisas a João. Eu disse, bom, então vamos lá a isso. Só que tive o azar, depois, 15 dias depois, o João Soares saiu do Ministério da Cultura, naquelas circunstâncias caricatas que toda a gente sabe, inacreditáveis, e portanto cá fiquei a tomar conta daquilo que eu às vezes a brincar aqui com os colegas digo o Titanic. Portanto, agora ficou o Titanic nas mãos. Bem, pouco a pouco as coisas foram se endireitando. E como é que se foram endireitando? Explica-me lá. Olha, com muito controle da despesa e com muita com cortes nas gorduras, porque realmente dá para entender porque é que nós passamos aquela crise terrível da troika, não é? Andámos todos aqui um bocadinho a delirar. E um equipamento como este também não pode ser só entendido como um equipamento cultural. Há aqui uma componente de funcionalidades que pode permitir um projeto inovador de autossustentabilidade. É evidente que a primeira coisa que eu pensei, e porque conhecia bem o projeto, dizer, então o módulo 4 e 5 nunca se construíram. O hotel e a galeria comercial. Vamos apostar nisto. Então os terrenos. Os terrenos estão aí, havia umas certidões provisórias, mas nada daquilo estava legalizado, os terrenos eram provisórias e estava tudo por fazer, quer dizer, nem sequer os terrenos ali a poente do CCB estavam em ordem. Portanto, foram 2 anos e tal de uma saga, porque isto, a burocracia, com a Direção-Geral do Tesouro, que são muito meus amigos, hoje em dia, quando eu passo nos corredores, olá doutor, está bom? Até era o chato que eu... Quando vi com as cadernetas e com os terrenos na mão, vamos agora avançar para o concurso. Vamos acabar, porque é daí que pode vir um sustento simpático, durante 50 anos, que é o direito de superfície, que nos possa confortar mais e permitir subir um bocadinho a fasquia da ambição. E, por outro lado, puxar pela componente comercial, no bom sentido da palavra, do CCB. Aí conseguimos aumentar a receita 20%, desde que cá estamos. São alugueres, congressos. Hoje vem cá o Montenegro fazer a rábula dele, mas pagou a sala como qualquer cliente pode pagar e fazer. Mas quem diz isso, diz o Santander faz a seguir o seu congresso, grandes congressos, etc., que são fontes de receita muito importantes, que nos permitem fazer um melhor serviço público cultural. Portanto, o que eu queria era ganhar sustentabilidade sem ter que andar no pedinchizing, que é um termo que eu uso muito, a carregar mais nos contribuintes. Não, aumentem uma subvenção, reponham lá os 10.
o país tem outras prioridades, só sabemos. E isto tem um potencial enorme. Portanto, eu gostaria de acabar aqui a minha missão, como tudo na vida é efêmero, mas com essa marquinha de sustentabilidade. E estás a conseguir. Felizmente consegui o objetivo do mandato, que era realmente lançar e concluir o projeto do Gregotti, que está felicíssimo com essa ideia. Está o concurso a decorrer, agora é o mercado que funciona, eu nem faço parte do júri, mas há interessados, obviamente, 150 quartos numa zona destas, em frente ao rio, onde há 2 ou 3 unidades com 30, 40 quartos só e que não respondem ao potencial que tem esta zona. É interessante, obviamente, e, portanto, essa parte está concluída. Há sempre trabalho por fazer, isto nunca acaba, não é? Portanto, também é necessário fazer aqui uma revolução digital na gestão da casa, nas áreas de comunicação, de transmissões de concertos em streaming, enfim, outras fontes de financiamento indireto. Portanto, isso poderá ser aqui um espaço que se não a seguir modernizar e tentar ter aqui as nossas atividades no mapa internacional. Ou seja, a internacionalização da atividade cultural é muito importante. Não temos dinheiro para trazer a Sinfónica de Londres. Mas também temos músicos agora, isso foi uma das grandes surpresas que eu tive, porque era penoso, na Lisboa 94, havia a Sinfónica e depois havia uma orquestra, mas aquilo às vezes era difícil, para quem gosta de música. E hoje em dia temos uma geração, que eu chamo a geração Mariano Gago, que são miúdos de 30 anos. Mas achas que 40, isto tem a ver com Mariano Gago, é? Que são talentos, que se formaram não sei se agora está ali. Não tem problema. Não, deixa eu falar sozinho. Que se formaram nestas escolas superiores de música, nos conservatórios, que foram criadas depois do 25 de Abril, etc., e que são de uma qualidade fantástica. Todas as orquestras, quer a Metropolitana, quer a da Escola Superior de Música, quer a do Porto, quer a Sinfónica, são excelentes. Este ano conseguimos fazer os Dias da Música só com 2 ou 3 convidados estrangeiros, nome, claro. É um grande investimento que se faz num fim de semana alucinante, que é uma marca da casa, excelente. Mas há uma orquestra, que é a Orquestra 21, que são miúdos, eu tenho 62, posso dizer que são 40 anos, 30, que estão nas melhores orquestras do mundo e que se juntam todos em abril e fazem uma turnê em Portugal, a Orquestra 21, e que vêm cá aos Dias da Música. O ano passado fizeram o São João do Barro e eu chorei. Quer dizer, o Jorge Sampaio, que é um melómano, que nunca falha isso e telefona-me e vem cá, também ficou impressionado. Disse, isto é uma qualidade. E, portanto, também temos já essas mais-valias. Não temos que ter medo de pedir messas, não é? Porque, aliás, o Zé Duarte, que é um grande amigo do jazz, diz que nós nascemos para a música, porque temos música de todo o mundo cá dentro. Sim. Somos um povo de síntese. Sim. Começar pelo fado, tem uma síntese de várias músicas. Pode ser um baterista para fazer bossa nova e ele faz logo ali. Faz swing, 2x3, tal. E realmente há um certo talento inato que não era explorado. Então, eu chamo a geração Gago por isso, porque realmente foi isso. Foram todas essas escolas que abriram há 30, 40 anos, os politécnicos, as universidades interiores, que deram massa crítica ao país e que está um bocadinho esquecida, porque na cultura ainda acho que a cultura... Há quem pense que ainda é o Chiado em Lisboa e que são os maîtres penseurs que infelizmente ainda temos, mas que não sabem o que é que se está a fazer em Tondela ou em Vinhais. E tu acompanhas? Eu conheço o país a palmo, porque durante 37 anos no património, como calculas, corria o país, fiz grandes amizades com muita gente, com muitos autarcas. Conheço 272 concelhos, uma vez contei, portanto, em 308 já conheço razoavelmente o país.
E isso apercebi-me muito também quando era naquele período efêmero que foi o meu purgatório político, fui secretário de Estado de 11 meses, 12 meses e tal, no último governo do PS, antes da Troika, em que ia muito e fazia 3.000 km por semana, porque disse, quem trabalha na cultura tem que andar no país, tem que sair de Lisboa, tem que sair da ajuda. Porque onde ela está a crescer e a nascer é no interior. E vi uma orquestra em Mirandela de jovens com uma maestrina cubana, fantástica, que é onde cá vir agora. Portanto, fica-se, caramba, o país mudou imenso. Aliás, no património também, na forma de cuidar, de investir na cultura. Património, é verdade. Eu lembro-me que andava nas brigadas de inventário no princípio dos anos 80 e falava, nem todas as câmaras tinham pelour da cultura sequer. E dizia aos presidentes, olha, veja lá, se troca ali 4 telhas que a gente não tem dinheiro. Nem me falo nisso. Eu tenho que dar água e luz e saneamento básico. Estavam noutro ciclo, mas realmente a revolução que se fez nestes anos, no país, nas autarquias, e quando nós hoje falamos de cultura, temos que falar naquilo, 70% do investimento público em cultura é feito pelas autarquias e só 30% que é do Estado Central, ou seja, isto é exatamente o oposto do que era nos anos 90. E quem está a apostar na cultura ainda vivemos, e a tal coisa do chiado, o mito do 1%. O orçamento mais gordo que houve para a cultura foi no tempo inefável do Dr. Carrilho, que teve 0,7. Neste momento está a 0,30 e tal. Mas nesse tempo, esses 0,7 eram conjugados com 1,8 das autarquias. 1,8 quer dizer 0,8, ou seja, não chegava a 1%. Hoje, se somares autarquias e Estado Central, é 1,3. Ora, eu acho que as pessoas não têm a noção disso, dos números. Quem fez esses cálculos todos foi o Augusto Mateus, num célebre estudo sobre cultura e economia. E a cultura é a economia. Absolutamente. Eu acabei por virar um bocado gestor, não é? E é uma ironia do destino, não é? Apesar de ser historiador. Mas, até hei de contar uma história curiosa, que quando tinha pai 11 anos, 10 havia, quando éramos miúdos, uns testes psicotécnicos que faziam na Gulbenkian, que os meninos faziam para ver as suas vocações. Eu não estava cá, mas também... E eu como via grego para ter uma positiva à matemática, e que era o meu pesadelo foi o 5º ano de matemática, e que era todo virado para as humanísticas. Saem uns testes psicotécnicos e era gestão, economia, não sei o quê. E a minha mãe dizia, eu bem digo que isto é uma imbecilidade, como é que este rapaz pode ir para a economia? E eu disse, isso é um disparate. Pelo destino acabei por trabalhar com números, mas são continhas simples. Enfim, é uma história curiosa. Mas sabes que trabalhar na gestão não é trabalhar com números, é trabalhar com sensibilidades. É com sensibilidades, equilíbrios e ver onde é que falha ali vasos comunicantes. A história das folhas de Excel é um bocado na treta, não é? Mas são importantes todas as semanas ver o que é que entra e o que é que sai, que é para dizer aos meninos, calma aí nesse setor. Mas não é o essencial. Não é. Não é. Eu acho que o mais importante é fazer equipas. E aí eu, felizmente, não tenho saído mal nisso, fazer castings, não é? Depois há muito nas organizações a lógica dos quintalinos. Que é dramático. Seja nesta, seja na administração central, é o quintalino deste, é o quintalino, e depois não falam uns com os outros. E, portanto, a coordenação não se faz. E tu falas com a Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo? Falo. Com o turismo? Falo com o turismo de Lisboa, sobretudo, com o turismo de Portugal, que agora até está no júri deste concurso. Com o Fernando Medina bastantes vezes, há uma cumplicidade ativa, tem sido impecável. Foi um grande entusiasta deste projeto do módulo 4 e 5. O PIP, ou seja, o pedido de informação prévia já está aprovado pela Câmara, portanto o promotor que ganha o concurso já tem metade do caminho feito, depois tem que fazer os projetos e licenciar e isso tudo, etc.
já está aprovado pela Câmara, pela DGPC, pelo Património, portanto está tudo tranquilo. E a Câmara também participa, também nos dá um apoio substantivo na nossa programação, sobretudo os Dias da Música, que é um fim de semana, é uma grande festa, é giríssimo. E estarmos aqui nesse fim de semana, porque pomos todos a t-shirt e ajudamos os velhotes a dizer onde é que é a casa de banho, não sei quem, ninguém, não há presidentes, não há nada, estamos todos a voluntariado da casa, a espírito de corpo. E ele ajuda-nos com algum dinheiro, porque são 400 e tal mil euros num fim de semana. E a Câmara aí é fundamental. E sempre que pode, se eu estiver aflito com alguma coisa, dá o que pode. Pronto. Mas não é um mecenas importante, mas... E a taxa municipal não chega aqui? Não, eu acho que ele entendeu esse discurso e é preciso puxar a cidade para o Ocidente. Absolutamente. Como é para o Oriente e está a andar, não é? Porque o centro já não aguenta, eu sento-me na brasileira e vem falar inglês comigo, eu digo, servem portugueses? Já agora. Portanto, por outro lado, isto, a partir das 6 da tarde, é um deserto. E as pessoas vêm aos espetáculos e tal e não têm um sítio para ver um copo. Agora até tem, porque eu tenho aqui o bar terraço que está aberto até meia-noite. Já está aberto até meia-noite? Reconcessionei a privados, porque o meu antecessor tinha posto isto em autorrestauração, que foi uma loucura completa, porque isto é uma EPE, mas reclassificada por causa da Lei 4 de Fundações. A Lei Quadro obrigou estas fundações que não têm uma receita superior à subvenção estatal, que ainda é o caso do CCB, mas que irá deixar de ser, acredito. Se eu tiver uma receita superior a 7 milhões, aí saio da esfera pública, ou seja, mantenho como esfera pública, mas não tenho que fazer concurso para tudo. E isto, os procedimentos é quase como a Direção-Geral. Sorte que tens é que tu conheces. O meu antecessor fazia como se nada fosse, seguia alegremente, mas eu tenho que cumprir a lei, não é? Portanto, esses constrangimentos todos. Agora, vê tu um restaurante, um self-service, em autorrestauração e fazer concursos para hortaliças e roubá-los, é evidente que o prejuízo era enorme. Eu tive que reconverter isso tudo, resolver os contratos de trabalho das pessoas que lá trabalhavam, que eram 18, indenizações, e depois concessionar em concurso, etc. E felizmente correu bem, está a correr bem, e já há um sítio para as pessoas poderem jantar e beber um copo depois. Jantar já podiam, porque há ali o Oeste a Oeste, que é um restaurante também de grande sucesso, mas que fecha depois de jantar, e portanto não havia. Agora, é necessário que haja aqui polos, quer o hotel, mete 150 quartos, quer a galeria comercial, que tem lojas boas, prestígio, tanto cafés. É necessário que isto comece a chamar pessoas que não vêm só ver os museus e os monumentos, querem estar, para estar, para conviver, para estar à noite, etc. Trazer a família, brincar. Exato. Aqui. E aos fins de semana vem muito para o jardim, vem aqui, isto é um passeio, é bonito, mas no dia a dia e à noite também. Portanto, a tal ideia da cidade aberta do velho Gregote é um bocadinho essa, não é? E o Fernando Medina entendeu isso perfeitamente, disse, o hotel é o que eu preciso, é que é preciso, isso é que é bom, e portanto tem-se criado aqui uma cumplicidade interessante, até no reordenamento aqui de toda esta... Posso fazer uma provocação, Sim. se me permitires? Sendo um homem do património, e lembrei-me agora que falaste nesta questão de reordenamento deste espaço, é este jardim que é o jardim daqueles florões que tinham as bandeiras das várias colónias. Pois, estão lá as contras a favor devem saltar. Vamos lá ver, eu acho que a memória não se apaga, não é? A história é o que é. É evidente, quando se fala nos florões e houve aquele clamor patriótico, mais nacionalista que patriótico,
Em relação a isso, se tu vires daqui, olhas para lá, os florões estão apagados, já não tem as flores, já não se distinguem os brasões. Agora tem a fonte. A fonte é datada, é da época, é do Império, é o Jardim da Praça do Império. Portanto, um projeto que reordene este jardim, que o adjorne, que o atualize, que o modernize, que crie menos canteirinhos e mais amplidão, que tire estes ciprestes, pá, que são árvores de cemitério. Enfim, eu acho que pode ser renovado sem apagar o sentido, o histórico do jardim, e realmente estamos aqui numa zona carregada de simbolismo, não é? É só o Museu da Marinha, é os Jerónimos, é a Torre de Belém, portanto tudo tem que ver com o passado que nós tivemos e que não temos que ter vergonha de ter orgulho nele. Precisamente. Antes, pelo contrário, é a melhor forma da gente se relacionar com os nossos irmãos e compatrícios dos novos países de expressão portuguesa é que tenhamos autoestima e que não tenhamos complexos nesse relacionamento, penso eu. Portanto, não tenho uma atitude de fundamentalismo de preservação dos canteirinhos do António Ferro, mas o lago, o sentido, a monumentalidade, sim, mas com uma linguagem mais atualizada. Pode ser atualizada, é claro. Exato. Até os florões podem ser atualizados. Até depois, até o trânsito aqui, estas ruas, automóvel, isto pode ser tudo muito melhorado. Estou a trabalhar com o Turismo de Lisboa, com o Vítor Costa, uma espécie de... Não é a ideia do meu antecessor, mas de haver sinalética para todos os equipamentos, de haver os layouts comuns e da programação e dar ao turista o que é que ele pode ver nesta zona, que exposição é que está aqui em arqueologia, ali nos Coches, na Ajuda, enfim, haver alguma coordenação entre equipamentos culturais sem que percam a autonomia, mas que se dê coerência a esta zona da cidade, que realmente é única neste aspecto. É única neste e em muitos outros aspectos. Já agora, tu és um republicano. Like. Está ali, sim. Tens ali Está uma ali. imagem da República, no caso, e depois tem aqui Era do meu avô paterno. Um sapiente sabedor, sábio. E como é que tu te sentes no meio desta República com tanto império à tua volta? A República Romana era imperial, não é? E o Napoleão era um republicano, depois é que se abastardou. Mas não, é o que eu digo, não me sinto mal, eu acho que é bom que a República ilumine e tire o lado seródio aos impérios e às naftalinas dos talaças, digamos assim, ou dos passados. E em 2020 vais fazer o quê pela República? Pelos 110 anos da República? Em 2020, enfim, já tivemos os 100 anos, não é? Foi uma celebração que ficou um bocadinho aquém daquilo que poderia ser necessário, mas enfim, foi o que foi. Mas eu faço aquilo para que for desafiado, dou o contributo que me pedirem, espero ter saúde para isso, com certeza. Mas vamos ver. Para já este ano temos os 45 anos, 25 de Abril. Precisamente. 45 é um número redondo. Depois vamos ter os 50 daqui a 5 anos. Mas era importante também fazer alguma coisa, porque já há quase 2 gerações que não sabem o que foi 25 de Abril. Ou que sabem, mas não viveram. Precisamente. E, portanto, eu acho, e como a minha profissão é trabalhar a memória, os testemunhos, acho que é muito importante trabalhar a memória. Pode-se acreditar que eu, como professor e diretor de uma escola, no caso concreto, me chocava a forma como os miúdos chegavam ao 10º ano na minha escola, sem saberem o que era o 25 de Abril. E às vezes os professores deles. E os professores deles. Assustador. Assustador. Isso é... Já estamos nos 30 minutos, portanto vamos fechar aqui. Nós tivemos esta conversa com Elício Mavir, conversa solta, sobre aquilo que é a cultura, o património e sobretudo o Centro Cultural de Belém.
Obrigadíssimo por tudo. Nada. E Tive vamos muito ter mais gosto. Foi um oportunidades. instantinho. É mesmo, foi sempre Não foi muita má língua. Não, Vá lá. não, eu não Vá gosto lá. de má língua. É que eu às vezes solto.